Nós estamos aqui com o professor Antônio Miguel da Pessoa. Ele escreveu o livro Serviço Público de Radiodifusão, Desafios do Presente e do Futuro em Moçambique. E nós vamos estar mostrando um pouco disso para o Brasil. Doutor, o senhor pode falar um pouco para a gente da história da rádio de Moçambique? Certo. A Rádio Moçambique sucede a uma rádio que existia no tempo colonial. E esta rádio no tempo colonial surgiu em 1933. No início era uma rádio feita por radioamadores, por cidadãos portugueses que viviam aqui em Moçambique, que se juntaram e decidiram criar uma rádio amadora. Chamava-se isso Rádio Clube. Chamava-se antes Grêmio dos Radiófilos de Moçambique. Depois, à medida que a rádio ia ganhando espaço, ia conquistando o seu espaço, transformava-se na voz do sistema das ansiedades portuguesas em Moçambique. O sistema administrativo colonial percebeu-se que era o instrumento que lhe fazia falta e decidiu ter uma maior intervenção, tanto mais também que os próprios radiófilos assim o exigiam, que o governo colonial tivesse uma maior intervenção, porque essa rádio cumpria um papel social, afinal de contas. E o Estado, depois de algum tempo, passa a assumir por inteiro a rádio. Isto foi mais ou menos quando começou o movimento de libertação aqui em Moçambique, na década de 60, no início dos anos 60. O governo colonial decide tomar mais controle, mais participação na rádio, convocar para si, inclusivamente, a responsabilidade financeira e também de nomear os corpos gerentes. Portanto, estamos diante do Rádio Clube de Moçambique. Ok, doutor da Pessoa. E o uso das línguas moçambicanas no serviço de radiodifusão? O senhor está à frente do departamento que é responsável por isso, não é isso? Certo. Como é feito esse uso dos vários dialetos? Porque a gente sabe que em Moçambique são mais de 25 dialetos falados em toda a extensão territorial do país, não é isso? Certo. Então, em 75, com a nossa independência, com a independência nacional de Moçambique, o Rádio Clube de Moçambique e todas as rádios que existiam em Moçambique são nacionalizadas. E dessa nacionalização é criada a Rádio Moçambique, que até hoje existe. Antes era a rádio mais ou menos estatal, mais do que hoje, e em 94 a rádio é transformada em serviço público. Portanto, a rádio que nós temos hoje é a rádio de serviço público. Tem diferenças sensíveis, tem diferenças visíveis em relação a uma rádio estatal. Portanto, do ponto de vista teórico, isto é claro, e também do ponto de vista da prática, também há diferenças. A rádio pública tem uma autonomia administrativa, a rádio pública tem de servir primeiro o interesse público, não é? E o Estado é um desses interesses, não é o único exclusivo, não é? Diferente de uma rádio estatal em que o Estado é o único interventor, ele que determina toda a filosofia e toda a visão e o andamento da rádio. Então, Moçambique é um país multilingue, multicultural, dependendo dos estudiosos que abordam a matéria, o número de línguas varia. Mas, grosso modo, nós temos as línguas em Moçambique chamadas línguas de origem banto. E elas podem ser agrupadas como as línguas do sul, as línguas do centro e as línguas do norte. A Rádio Moçambique, neste momento, transmite em 21 línguas, sendo duas de origem europeia, indo-europeia, portanto português e inglês, e 19 línguas moçambicanas. Ela chega a todas as províncias? Certo. A Rádio Moçambique tem um serviço nacional que tem a retransmissão em todas as províncias e nos distritos mais importantes do país, e tem em cada província um canal provincial, que chama-se a emissão provincial da Rádio Moçambique. Cada uma dessas emissões provinciais transmite em português e nas línguas de maior importância nessa província. Perfeito, professor. E como que a ARM trabalha a questão da identidade moçambicana junto às províncias e junto ao público? Bem, a língua, como nós sabemos, é o veículo principal da cultura. Portanto, nós, ao utilizarmos estas línguas, estamos também a dar espaço à manifestação cultural, à sua divulgação e à sua maior afirmação. Portanto, todo o repositório cultural que vem através da língua, nomeadamente a questão da tradição, a questão dos contos, da literatura de expressão oral, no caso vertente,
a questão do modo, da visão que as pessoas têm do mundo, que é veiculada e acoplada à língua, né, são permanentemente exercitados e consolidados através do uso das línguas moçambicanas pela Rádio Moçambique. Como que o senhor vê a questão da liberdade de imprensa no país? Eu acho que Moçambique, segundo dados que estão disponíveis, é um dos países que tem a Constituição mais aberta nesse sentido e tem também a lei da imprensa mais aplaudida na região. Dos países africanos, Moçambique tem um grande avanço nesta matéria. Há um espaço muito largo, muito disponível para o exercício das atividades da imprensa, para as pessoas poderem se informar, questionar e exercitarem o seu papel de cidadão. Neste ponto de vista, acho que o país está bem servido. Perfeito. Há uma propaganda pró-Frelimo pela rádio de Moçambique? Eu não teria como fugir dessa pergunta, doutor. Acho que é uma pergunta que faz todo o sentido e merece uma resposta também fundamentada. A Rádio Moçambique é uma empresa pública, e deve oferecer espaço e oportunidades iguais a todos os interventores políticos do país. A Frelimo caracteriza-se por ser um interventor com maior atividade e a mídia vai atrás desses atores que têm mais atividade, que têm mais destaque. Por exemplo, neste momento que estamos agora aqui a falar, o maior ator é a da oposição, é a Renamo. Portanto, a mídia nestes dias passa mais material ligado a Renamo do que a Frelimo. Mas não seria por isso que diríamos que faz propaganda para o Renamo. Portanto, eu penso que tem a ver com a dinâmica, com as atividades, com o protagonismo que os atores políticos desempenham. A Frelimo, nos últimos 10 anos, ampliou o seu espaço, ampliou o seu domínio e isto tem impacto na mídia. Portanto, a mídia, como sabe, as teorias de comunicação, em parte reflete a sociedade. Perfeito. Como que o senhor vê o exercício da profissão de jornalista no país? Eu acho que é um exercício que tem um espaço bastante bom disponível. É preciso que as pessoas tenham ferramentas, tenham instrumentos suficientes, bastantes, que lhes permitam explorar ao máximo esse espaço. Eu acho que este é o desafio é o desafio que existe para os nossos jornalistas moçambicanos. Ter ferramentas, ter instrumentos que lhes permitam explorar da melhor maneira o espaço que está disponível. Eu tenho conhecimento que o senhor é professor universitário e como professor universitário, doutor, como que o senhor vê o futuro dos jovens moçambicanos no ensino superior do país e a perspectiva dos estudantes de jornalismo? Um dos desafios mais importantes que nós temos agora é que a universidade ainda é para uma super elite. Portanto, Moçambique é um dos países com o menor rácio de estudantes universitários ao nível da região e ao nível do continente africano. E isto para mim aqui é um drama. Portanto, a maior parte dos jovens moçambicanos não tem acesso à escola e não tem acesso à universidade. Ao mesmo tempo, a nossa economia ainda é pequena, não tem a capacidade de absorver nem de estimular um mercado universitário mais desenvolvido, mas com as recentes descobertas de recursos minerais, com o crescimento vigoroso da economia nos últimos 20 anos, não é? Ela está a expandir-se e vai naturalmente provocar, pela demanda necessariamente, uma maior exigência de formação de técnicos com nível superior. Portanto, eu acredito que o nosso futuro, o nosso desafio é aumentar o número de pessoas que frequentam a universidade e que essas universidades tenham qualidade. Para finalizar, doutor, eu gostaria de saber do senhor, como um atuante na área de jornalismo, o jornalismo em Moçambique, para o exercício da profissão, é necessário um diploma? Não. Porque a gente ainda vive esse dilema no Brasil. Não. Moçambique está ainda a discutir se vai ou não adotar a carteira profissional de jornalista. Neste momento, como se diz, qualquer pessoa pode ser jornalista. E o que o senhor pensa disso? Eu acho que é um desafio. Nós precisamos eventualmente de escrutinar o melhor modelo que se ajuste à realidade do país, tendo em conta a quantidade de pessoas formadas, tendo em conta o jornalismo que nós queremos e nós devemos fazer. Portanto, eu penso que o mercado e as exigências do momento histórico vão nos conduzir a um melhor escrutínio sobre qual é o modelo ideal para o licenciamento de jornalistas em Moçambique. Eu agradeço imensamente, doutor. Muito obrigado. E que uma rádio